Oi, gente, beleza? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Por aqui tudo indo. Vamos lá. Pessoal, vamos dar início aqui ao capítulo 14, áreas. Vamos fazer uma abordagem geral, né? Porque vem a ser uma área, tal, de uma figura plana. Assim como nós vamos trabalhar, bem como, né? Nós vamos trabalhar com os quadriláteros notáveis e também triângulos, certo? Muito do que nós vamos ver vocês já viram, porém vocês vão perceber que tem muita coisa nova, aqui também algumas áreas de triângulos que podem ser calculadas de maneiras diferentes daquelas que vocês estão acostumados. Beleza, pessoal? Então, para começarmos o capítulo, eu queria falar um pouquinho do que vem a ser a área, né? É, lembrando que nós vamos trabalhar com superfícies planas, apenas regiões planas e não, ou seja, regiões que possuem duas dimensões. Tá? Por exemplo, um campo de futebol. Se pegar um campo de futebol, é uma região plana. Tá? O campo de futebol tem um formato retangular. Então, calcular a área de um retângulo, vocês já sabem, acho que não tem nenhum segredo, né, gente? Basta calcularmos ali a medida da largura vezes o comprimento, certo? Agora, existem algumas unidades de área, unidades de medida, né? Algumas unidades básicas. Então, por exemplo, o metro, o centímetro, o decímetro, o quilômetro. Lembrando que, na sequência, eu tenho o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, decímetro, centímetro, milímetro. Tá? E quando vamos trabalhar com áreas, lembre-se que as unidades devem ser sempre as mesmas. Eu não posso trabalhar com uma determinada medida de um lado, por exemplo, em centímetros e o outro lado da figura em metros. Então, eu já estou falando sobre isso para sempre padronizarmos, ou seja, utilizarmos um determinado padrão no cálculo de uma determinada área, independentemente da região a ser trabalhada. Tá? Lembrando que conforme, se eu for passar de metro para centímetro, ó, a cada unidade deslocada para a minha direita está aqui. Tá? No vídeo acho que vai aparecer ao contrário, mas para cada unidade deslocada para a direita, eu multiplico por 10. Desloquei duas, 10 vezes 10. Desloquei três, 10 vezes 10 vezes 10. Para a esquerda, eu divido por 10 para cada unidade deslocada. Tá? Então, de centímetro para metro, por exemplo, que eu ando para a esquerda, eu vou deslocar duas casas, então eu vou dividir meu número por 100. Toma cuidado com esses tipos de unidade. Tá? Agora, unidades de medida de área, nós temos aqui um metro quadrado, um centímetro quadrado, um milímetro quadrado. E o processo de conversão, gente, é o mesmo, é a mesma coisa. Só que aqui, pessoal, como eu estou falando de uma unidade quadrática, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado, o que acontece? Cada casa deslocada para a direita, eu multiplico por 100. Desloquei duas, 100 vezes 100. Três, 100 vezes 100 vezes 100. Para a esquerda, eu divido por 100. Mesmo padrão. Por que por 100? Porque eu estou falando de uma unidade quadrática. Tanto é que, por exemplo, o que é um metro quadrado? Um metro quadrado é a área de um quadrado de um metro de lado. Um centímetro quadrado é a área de um quadrado de um centímetro de lado. Então, a nossa unidade básica é o centímetro, o metro quadrado. É isso daqui, ó. Opa. Aqui. Fiz uma ilustração, peguei do livro, tá? Então, olha aqui.
Isso daqui é 1 centímetro, um quadrado de 1 centímetro de lado. Então, 1 por 1, eu tenho que sua área equivale a 1 centímetro quadrado. Calcular a área de um retângulo, por exemplo, esse que está ao lado, consiste em identificarmos quantos centímetros eu tenho na largura e no comprimento, ou na altura, tanto faz. Tanto é que a área do retângulo, como que eu calculo? Base vezes altura. Então, se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 unidades na base por 3 unidades na altura, 4 vezes 3, eu tenho um total de 12 centímetros quadrados, que são 12 quadradinhos de 1 centímetro de lado, cada um. Tá? Então, por generalizando, né, pessoal, lá na página 226, que ele já vai falar da área do quadrado e do retângulo. Gente, simples. O problema aqui não é calcular a área, o problema aqui é chegarmos resolvermos a questão, né, para chegarmos no cálculo da área. Esse é o problema, esse é o maior problema encontrado. Tá certo? Então, para calcular a área de um quadrado, gente, de medida L de lado, que é o quadrado, pô, a área dele, L é o quadrado. E no caso de um retângulo, consiste em identificarmos quantos quadradinhos unitários existem ali, certo? É como se eu estivesse quadriculando ele aqui, ó, e contabilizando quantos quadradinhos tem. Então eu conto por camadas, eu tenho uma camada, 2 camadas, então eu faria base vezes altura. Então a área aqui nesse caso é base vezes altura. Como eu disse, vocês vão perceber, o problema não é isso. A área em si é simples. Só que os probleminhas, pessoal, eles vão um pouco além disso. Por exemplo, ó, vamos lá. Tá aqui. Essa é a questão número 4 do livro de vocês, que está na página 227. Um incêndio no Parque da Catacumba, no Rio de Janeiro, em 2010, atingiu uma área de cerca de 4 maracanãs. 4. Segundo o noticiário. Se na época as dimensões do Maracanã eram 75 por 110 metros, ou seja, era um retângulo de 75 metros por 110 metros, quantos hectares do parque foram atingidos pelo incêndio? Lembrando que 1 hectare é igual a 10.000 metros quadrados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a área dessa região, a área de um Maracanã, que será 110, que é a base, vezes 75, que é a altura. 110 vezes 75 deu 8.250. 8.250 metros quadrados. Muito cuidado com a unidade de medida. Tá? Como eram 4 campos, temos 4 vezes 8.250. Vezes 4 dá 33 mil metros quadrados. Ou seja, cada hectare, ó, é regrinha de 3, tá, gente? 1 hectare são 10.000 metros quadrados. Em 33.000 metros quadrados, quantos hectares eu tenho? Simples de tudo. Portanto, X é 3,3 hectares. Ok? Simples. Só que aí, pessoal, tem mais alguns probleminhas aqui, ó. Eu peguei a página toda, dei um print nela e tá aqui. Tá? Então, por exemplo, claro, vocês vão trabalhar um pouco mais aí. Mas olha a questão número 7. Olha, a 7. Na questão número 7, gente, eu quero a área do maior quadrado. A figura é formada por 2 quadrados. Um tem lado 6 e o outro, eu não sei. Eu quero a área desse daqui, ó.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a semelhança. Então, por isso que eu falei, calcular a área do quadrado, pô, lado ao quadrado, simples. O problema é a gente argumentar ou achar maneiras para chegarmos nessa área. Esse é o problema, tá? Então, vamos lá. Se o quadrado azul tem lado 6, então aqui é 6, 6, 6 e 6. Aqui eu tenho um ângulo reto. Vou aumentar um pouquinho, tá, gente? Deixa eu apagar isso que eu fiz aqui. Peraí. Ó, ângulo reto, 6, 6 e 6. Beleza. Só que aí, pessoal, nós temos aqui o triângulo ABC. D, E, A. Esses dois triângulos, eles são semelhantes. Notem que para encontrarmos o lado do quadrado maior, eu preciso dessa medida x correspondente a DE ou ED. Então, por semelhança que nós vamos aplicar entre esses dois triângulos, então aqui eu tenho o triângulo ADE, ele é semelhante ao triângulo CAB. Tá? Ah, mas por que eles são semelhantes? Porque aqui eu tenho, olha, o lado do quadrado ele é paralelo, né? As bases são para os lados opostos são paralelos. Esse ângulo aqui é igual a esse e nos dois eu tenho um ângulo reto. Pronto, justifiquei a semelhança. Então eu tenho que x corresponde a 6. X está para 6, assim como 6 está para 9. Medidas correspondentes possuem lados correspondentes, são proporcionais. Então, x é igual a 36 dividido por 9, que dá 4. Então, se x é 4, o total desse lado é 6 mais 4, que dá 10. Ou seja, temos um quadrado de lado 10. Logo, a área do quadrado é igual a 10 ao quadrado, que dá 100 centímetros quadrados. Beleza? Pessoal, ó, eu quero que vocês façam a questão número 6, que tem um asterisco aqui, a 9, a 11, 13 e 14. Tá? Havendo alguma dúvida, nós vamos esclarecer em aula. São questões simples, tranquilas, estão na página 228, tá? Então, uma tarefa da página 228. Beleza, pessoal? Beijo, até daqui a pouco.